Muito boa noite para você que nos acompanha pelo Cidade Agora. Estamos chegando nessa terça-feira, dia 5 de novembro, com mais um programa do Cidade Agora, falando sobre notícias de Teresópolis e, como sempre, procurando trazer aqueles temas interessantes também no nosso bate-papo com os nossos convidados. E o nosso convidado de hoje tem um tempo, já o entrevistei várias vezes, mas não aqui para a TV Cidade. Mas na época ele ainda estava morando em Teresópolis, para a Rádio Teresópolis, para o Teresópolis Jornal. Eu vou falar com o meu amigo Ailson Brits, o Jucão, essa fera aí das artes marciais, que hoje está nos Estados Unidos e que leva o nome de Teresópolis aí pelo mundo afora. E a gente vai bater um papo com o Jucão sobre aí o seu trabalho, sobre também a sua eterna ligação aqui com a nossa cidade, mas também, além disso, nós teremos no programa de hoje notícias de Teresópolis e região para trazermos para vocês. A gente segue aqui lembrando que nós estamos aí aguardando algumas definições com relação ao secretariado municipal do próximo governo, porque já houve uma equipe de transição que foi divulgada, como falamos no programa dessa segunda-feira, tanto pelo prefeito eleito quanto pelo atual prefeito. Perdão. Essas equipes de transição, elas vão debater as informações que o governo que vai entrar precisa ter em relação ao governo que segue no momento, não só da parte financeira da prefeitura, como também do dia a dia, do funcionamento do governo municipal. Então a gente vai aguardando e lógico que alguns nomes que estão na equipe de transição são especulados também para serem futuramente secretários municipais do governo do prefeito eleito, Leonardo Vasconcelos. Bom, vamos agora cumprimentar o nosso convidado de hoje. Prazer muito grande recebê-lo aqui, meu amigo. Prazerzaço aí ter a tua participação aqui no Cidade Agora. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, prazer é todo meu. Como sempre, tá junto com você novamente aqui nessa cidade maravilhosa, celeiro de campeões. É isso aí, meu amigo. Ô, Jucão, quem é do jiu-jitsu está mais do que conhecedor de quem você é, do seu nome, da sua história. Mas vamos falar para a galera que está assistindo hoje, que não conhece ainda o Jucão. Fala um pouquinho para o nosso telespectador dessa tua história, porque hoje, há quanto tempo você está fora da cidade, mas para você ir para fora, você fez todo um trabalho em Teresópolis de dedicação ao jiu-jitsu, ao esporte, que levou a conquistar títulos importantes e aí você abraçou o mundo, né? Então diz para a gente aí um pouquinho lá do teu início aqui em Teresópolis. Foi uma época muito boa, uma época de ouro. Mas tudo começou quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, eu brigava muito com meu irmão. Aí o meu tio pegou os dois pela orelha, jogou na academia, que na época era a Academia Serrana, do mestre Jenny Rebelo, professor Cirilo, mestre Elias Martins também, que na época ele era o professor das crianças. E ali era algo assim totalmente diferente, porque você não sabia onde é que você estava. E começar a treinar jiu-jitsu foi algo assim, uma novidade que com o tempo foi dando certo. E o meu irmão mais novo, ele começou a disputar campeonatos, eu ficava assim olhando, caramba, ganhando medalha. Falei, vou ter que começar a participar de competição também e tentar ganhar algumas medalhas. E com o tempo fui crescendo, e se você perguntar, mas como é que foi o início com relação a competições, eventos, você tem mais ou menos ideia de quantas medalhas eu consegui em 11 anos? Rapaz, é difícil de imaginar, hein? Pois é. Porque hoje, de vez em quando, a gente recebe aqui uma galera mais nova. O cara já chega outro dia, um rapaz que um abraço para o Otávio, que trabalha na Léo Autopeças, que é um dos talentos aí da nossa cidade. O Léo chegou aqui, começou o programa com uma mesa cheia de medalha. Aí eu ainda brinquei, falando, não é minha não, porque eu não ganho nada disso aqui não, é o Léo, é o Otávio. Aí eu imagino, pelo seu tempo de carreira e sabendo de como você foi vitorioso, dá nem para imaginar se a mesa aqui teria espaço suficiente. Pois é interessante que quando eu falo 11 anos e pergunto quantas medalhas mais ou menos você tem ideia de que eu conquistei,
Foram só 2 medalhas em 11 anos. É mesmo? E aí você, Miguel? E as 2 medalhas de vice-campeão só tinham 2 na categoria. 2 adversários. Eu e o meu adversário, né? E perdi e ganhei as 2 medalhas de vice-campeão. Mas na época também nós tínhamos no máximo 4 campeonatos por ano. E essas competições foram internas. Mas enfim, as pessoas falam, mas 11 anos você nunca desistiu? Não, nunca desisti. Eu tinha um objetivo, né? E com o tempo consegui melhorar um pouco no jiu-jitsu, consegui ganhar o primeiro campeonato e depois disso vieram outras medalhas, né? Mas o que eu tento passar para as pessoas nas minhas palestras, o que significa isso? O tempo me fez crescer sabendo que não é só o fator vitória, não é só você ganhar que vai te levar ao pódio. E o percurso que você faz, sabendo o objetivo que você quer, a trajetória, ela te faz crescer. E às vezes o que acontece, muitas pessoas acham que não vai dar certo, perdeu a primeira, perdeu a segunda, muito pelo contrário, continua insistindo, continua sempre no seu objetivo, que vai dar certo, uma hora você consegue atingir o seu objetivo. E graças a Deus, com o tempo, consegui me tornar campeão, ganhei alguns campeonatos importantes, claro, e com isso não era só o fator, ser campeão, ser bom, ser conhecido, não, eu me programei para ser o professor de jiu-jitsu, tentar chegar em algum lugar. E comecei a dar aula em Teresópolis, né? O time começou a crescer. E em 1995 eu recebi a proposta para Brasília. E quase não fui. Porque deixar Teresópolis, deixar a equipe que eu tinha na época, deixar amigos, foi um pouco complicado. E minha filha mais velha, na época, só tinha 2 anos, né? Mas fomos para Brasília. Depois voltamos em 2002. Ficamos em Teresópolis. Criamos uma nova equipe. E naquele detalhe, você acha que quando você volta, os alunos vão voltar, mas não. Por incrível que pareça, foram filhos de ex-alunos, sabe, pessoas foram chegando. Mas em 2006 eu recebi a proposta para ir para os Estados Unidos, aceitei. A princípio seria para ficar 3 meses, ajudar um amigo. E na primeira semana, quando minha esposa me ligou, eu falei, amor, desculpa, não volto mais, você que vem. E estamos lá até hoje. E como é que foi, bom, a adaptação... Antes de falar de adaptação fora do país, eu vou voltar à questão de medalha. Porque o Jucão aqui me deu, né, uma surpresa aqui. Fez igual lá na luta de jiu-jitsu, que o cara está esperando um golpe, você vem com outra. Verdade. Porque quando você falou de medalhas, eu criei a mesma expectativa que a maioria deve criar, quando você pergunta isso. Né? Quantas medalhas eu ganhei em 11 anos? Porque a gente sabe depois desses 11 anos... Né, que você teve várias vitórias que o levaram, né, a conquistar não só títulos, mas reconhecimento, uma credibilidade maior no teu trabalho, etc. e tal. Mas é curioso, você falou isso, serve para o estímulo, para quem está ganhando, se dedicar para ganhar ainda mais, né, para aumentar o sarrafo. Sem dúvida. Né, eu acho que, principalmente no esporte individual, eu acho que a briga é muito... No bom sentido, né, interna. Você superar os seus limites. Tu tem um adversário, mas o esporte individual é diferente do esporte coletivo, que você depende de todo o time, você é uma engrenagem. Sim. Mas você seja o craque do time, mas você é uma engrenagem que se você sozinho não ganha jogo. Agora ali não, é você, seu treinador, o apoio que vem da família e você tem que individualmente estar focado para conquistar objetivos. Então, quem hoje é vitorioso tem que manter sempre esse foco para se manter nesse patamar. E quem não está hoje vitorioso na questão de títulos, de medalhas, tem toda a motivação do mundo para ir se superando e chegar até lá. Com toda certeza, com toda certeza. E é lógico, nesse meio todo aí a família é muito importante, né? Que é presente de Deus para a nossa vida. E a família apoiando, a gente consegue chegar mais fácil. Porque hoje... Se você perguntar, mas aonde estão as suas medalhas? E às vezes eu falo isso para os meus alunos também. As minhas medalhas estão em caixas de sapato, estão guardadas. Eu não preciso botar minhas medalhas nos quadros ou ficar mostrando, porque é algo muito pessoal para mim. Então, quando eu consegui alcançar isso, eu falei, caramba, foi bom, eu consegui. Então, eu sei o número de medalhas que eu tenho, como que eu precisei passar para conquistar isso, entendeu? E a cidade de Teresópolis, nas minhas primeiras competições, quando eu comecei a ter um certo reconhecimento, a cidade me ajudou muito. Muito. As lojas de Teresópolis, os amigos de Teresópolis, porque era muito difícil na época você sair para disputar campeonato. E o primeiro campeonato pan-americano, caramba, foi difícil pra caramba, porque em 95 nós fomos pela seleção brasileira. Só que a seleção não tinha como manter e pagar para os alunos. Então a cidade ajudou
a participar do primeiro campeonato de seleções. Aí em 96 já foi por equipe, enfim. E daí para frente, graças a Deus, tudo deu certo. Bom, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Paulo César, para o Renatinho, para minha querida amiga Grécia Silveira, para Marilene lá no bairro dos Funcionários. E também mandar um abraço para o Marco Verlick, que pediu aí para reforçar aquele pedido, né, com relação à prefeitura, olhar com carinho os buracos lá, perdão, na Fazenda Hermitage, e que é necessário, né, dar aquela operação tapa-buraco. O ideal é aquele asfalto sempre 100%, mas se não estiver, pelo menos, né, que seja feita lá a operação tapa-buraco, porque, segundo o Marcos Verlick, alguns dos trechos lá estão necessitando com urgência. Bom, Jucão, aí sim, você falou de família. Como é que foi essa adaptação sua, primeiro, para você chegar e tomar essa decisão de virar para a família e falar, ó, vocês têm que vir porque eu não quero voltar mais não, porque eu abri um outro campo de trabalho, de reconhecimento. Como é que foi essa transição? Quando eu falo família, assim, né, é algo assim, muito importante, porque quando nós não temos o apoio da família, tudo parece ser um pouco mais complicado. Mas não foi só o fato de você participar da família, tua mudança, sabe? Mas você passar isso para os alunos. Então foram fases diferentes, porque quando eu saí daqui para Brasília, eu deixei um grupo muito grande, 150 alunos, para você ter uma ideia, 100 eram de competição. Aí fui para Brasília, voltei para cá, e na decisão de ir para os Estados Unidos, como eu falei antes, era algo próximo a 3 meses para ficar, ajudar o amigo, mas eu vi uma oportunidade totalmente diferente, porque quando nós fomos participar pela seleção, na Califórnia, eu olhava uns Estados Unidos totalmente diferentes, não sabia como aproveitar, e os lugares para ir eram tudo longe, e eu achei tudo muito estranho. Eu tive uma proposta também, 95 para ir, não quis, não aceitei, mas dessa vez, em 2006, eu caí no centro de Manhattan, então eu vi pessoas, sabe, eu vi tudo diferente, eu vi a possibilidade de crescimento, a oportunidade de crescer, de poder levar minha família e de alguma forma ajudar, né? Então, quando eu falei com a minha esposa com relação a ficar, ela falou, puxa, e agora, como é que eu faço, né? Porque minhas filhas, já a mais nova tinha acabado de fazer 9 anos, e a mais velha estava com 14 anos na época. Ela falou, tá bom, vamos ver o que a gente faz. Então, conversamos, e eu fiquei quase 1 ano sem ver as meninas. Ela ficou indo, voltando, me visitando, e o processo do documento, graças a Deus, saiu todo o processo, deu certo, saiu com menos de 1 ano, e como eu tinha aplicado pela família. Aí depois disso, vamos ver como é que vai ficar. A minha filha mais nova já queria ir comigo, já queria ficar. A mais velha não, ficou um pouco na dúvida, mas quando ela foi para lá, ela gostou, foi tudo muito bom, começaram a estudar, mas nas nossas conversas era, se elas se adaptarem, tudo bem, a gente aceita, a gente fica. Caso não, a gente volta. E não foi fácil, porque minha filha mais velha, toda a amizade dela estava aqui. Então, às vezes, ela ia para o quarto, no computador, para conversar com as amigas, eu entrava, ela ficava chorando assim, conversando com as amigas, e falava, puxa, como é que vai ser? Para você ter uma ideia, ela nunca foi aniversário de 15 anos de ninguém, de alguma amiga de lá, a minha mais nova, que aproveitou bastante. Mas eu conversando com ela, falei, filha, mas a sua amizade, você não vai perder a sua amizade. E hoje a oportunidade que você tem pelo computador, de você poder falar com as suas amigas, porque você voltando para lá, 1 hora ou outra, vocês também vão se separar, porque vocês vão se informar, cada um vai para o seu lugar, vão ter suas famílias, enfim. Um tempo depois eu perguntei para ela, já com quase 18 anos, falei, e aí, você quer voltar? Ela falou, não, pai, não quero mais voltar. Porque a oportunidade que o país deu para a gente... Mas é época de adolescência, né? A gente é muito ligado ali aos amigos de adolescência, é diferente. A gente, quando é mais maduro, a gente já encara uma mudança de maneira diferente, né? Mas... Sim, e o nosso povo, o Brasil, né? O que o calor humano é algo assim indiscutível. Nós não temos uma coisa que eu vou até te perguntar, porque a gente vê os filmes americanos e lá é muito comum, já na faculdade, o filho se distanciar dos pais. Porque geralmente o cara, para fazer uma boa faculdade, às vezes ele não tem na região dele. Ele faz lá, a gente vê pelo menos em filmes, né? Se inscreve em várias faculdades e tal, e passa para uma em outro estado. Então, já quebra isso. Não é uma tradição do brasileiro, por exemplo. Principalmente aqui, hoje, Teresópolis, quando a gente era mais jovem, tinha pouca oportunidade de faculdade. Verdade. Hoje não, hoje tem um monte de curso superior aí, de várias modalidades. Então, cada vez menos as pessoas vão para fora para fazer uma faculdade. Mas lá não, tem uma cultura de ir para a melhor universidade, de se preparar. Até o próprio esporte
influencia nisso também lá, né? Bastante. Principalmente quem começa nas escolas, né, no início, depois high school, e pratica um esporte, e é bom a possibilidade de ter uma faculdade. Abre portas, com certeza, abre portas. Mas com o tempo lá, assim, para mim, minhas filhas ficariam sempre debaixo dos meus braços, né? Mas o tempo cresce, casa, cada uma tem a sua escolha. Mas é aquele negócio de você abraçar, estar junto, próximo, ganhar tempo com a família, ganhar tempo com a sua esposa, seu marido, seus filhos. Lá os filhos vão crescendo com 15, 16 anos, daqui a pouco os pais estão comprando apartamento e vão morar, vão estudar e depois cada um se vira, sabe? Cada um para o seu lugar, para o seu lado. Não tem aquela coisa de estar muito próximo, tem o jeito deles, né? É uma coisa diferente, culturalmente falando. Até em termos de trabalho, para você ver, quando eu trabalhava com relação às aulas, eram 1h30, 2 horas de aula. Lá, apenas 1 hora de aula. E se ele sabe que a aula começa às 7 da noite, termina às 8 da noite, chegam 5 minutos antes, mas saem 5 minutos antes de terminar a aula. Porque o compromisso de ir, deitar, dormir, levantar mais cedo, entendeu? É algo assim. É bem diferente, mas é bom, porque me ensinou muito, sabe? Me ensinou muito, a gente aprende, né? Mas você, nessa época, você disse que foi para Manhattan, mas hoje você já está em outra região, né? Lá, nesse período, você mudou muito de região, ficou estabelecido lá em Manhattan e depois foi para outro? Como é que foi isso? Não, nós moramos em New Jersey e eu trabalhava em Nova York, em Manhattan, dava aula em Manhattan, mas a situação da pandemia, do Covid, a gente acabou fechando e mudou tudo, né? Essa é a verdade. E nós mantivemos as equipes em Nova Jersey. E com a situação também da Covid, a minha ideia, depois que nós fechamos a academia de Manhattan, era apenas administrar as associações, dava aulas nas academias, fazia os seminários, mas vim com a minha esposa para o Brasil e a minha filha mais nova nos surpreendeu, porque mandou uma mensagem falando: papai, eu vi um espaço, eu quero abrir a academia. O que você acha? Eu falei: lá vem problema, né? Começando com a minha esposa, aí a minha esposa, sábia, se você já deu chance para os teus alunos, teus professores hoje terem na academia, por que você não vai dar chance para sua filha, né? Eu falei: tá bom, então vocês administram tudo, eu só vou dar aula. Eu apoio, vocês ajudam na administração. E nós abrimos uma academia em Berkeley Heights, que é também em New Jersey. Rapaz, assim, impressionante, foi algo, sabe... Aqui no Brasil eu trabalhei com criança há muito tempo, e eu achava que eu não ia ter mais a oportunidade de trabalhar com criança, porque é muito diferente, né? E a gente começou a trabalhar com criança, né, nesse espaço novo, e é algo assim... Caramba, você vê as crianças crescendo com o teu jeito, com o teu estilo, sabe? E é uma coisa interessante que, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não falo em português direito, imagina falar inglês, né? Mas, enfim, eu tentei estudar inglês aqui em Brasília, mas quando você bota o pé, você tem que falar, é diferente. O dia a dia é diferente. Então, nas aulas, quando eu dava as aulas, ministrava as posições e tudo, mas na hora do treino que era diferente. É igual o futebol, você não precisa falar a língua diferente, mas você sabe jogar um bom futebol, todo mundo vai querer ficar próximo a você. E quando eu cheguei e comecei a treinar com o pessoal, no final que eu finalizava, eu beijava os alunos. Aí eles ficavam naquela... afastar e tudo. Hoje eles me beijam. Então é algo assim que você pode criar o seu estilo de uma forma tão positiva que você vai mostrar para cada um a diferença. Você não precisa ser diferente, você precisa fazer a diferença. Então quando a gente começou, para você ter uma ideia, criança de 3, 4, 5 anos não é fácil, não é fácil. Então com o tempo a gente foi começando a criar certos programas de trabalho com as crianças e incluindo posições de jiu-jitsu. E assim foi, graças a Deus está dando certo, a gente está lá. Bom, nós vamos falar de uma outra novidade aí muito bacana, que é sobre a questão aí da faixa coral, né? A gente tem imagens aí direto dos Estados Unidos e emoção, hein, Jucão? Deu para ver ali que foi um momento de grande emoção para você. Queria que você falasse para a gente sobre isso. Como é que foi esse dia aí lá nos Estados Unidos? Rapaz, assim, passou um filme na cabeça, porque para você chegar nesse momento da faixa coral, são 31 anos de faixa preta, né? E para conquistar a faixa preta já não foi fácil, porque você aprende jiu-jitsu quando você conquista a faixa preta. E chegar na faixa coral foi algo assim emocionante, sabe? Porque você vê que foi um trabalho bem feito, né? Foi uma conquista, foi uma bênção do Senhor na minha vida. E você está com a família junto, você está com seus alunos, né? Pessoas de vários lugares foram para esse dia no seminário. Foi algo assim divino, não tem palavras para explicar esse momento, sabe, Maurício? Porque eu sou grato a Deus
por todas as oportunidades. Sou grato a Deus por todos os alunos que passaram pela minha vida. Sou grato a Deus pelos pais que me deram a oportunidade de trabalhar com cada aluno, sabe? Não só os pais, porque me deixaram trabalhar com as crianças, mas os adultos que tiveram, né, comigo nessa trajetória, me deram a oportunidade de aprender com eles também. Eles fazem parte disso, Teresópolis faz parte disso, sabe? Assim como Brasília também. E é algo assim, hoje eu vejo que eu tenho que aprender um pouco mais e que eu possa ser um professor melhor, um ser humano melhor, um amigo melhor, um pai de família, sabe, um marido melhor, um amigo, não perfeito, que ninguém é perfeito, mas que eu possa de alguma forma poder ajudar, né? Isso aí não tem preço. Bom, imagina aí a emoção, e eu queria que você falasse agora já para a gente sobre Teresópolis aí, como é que está de passagem só de visita, está participando de eventos, você vai falar já daqui a pouquinho para a gente sobre isso, mas antes eu tenho que mandar um abraço aqui para o meu amigo botafoguense, assim como o Jucão, o Zé Elcio botafoguense. Vou mandar um abraço para o Zael, lá em Água Quente, nos acompanhando também aqui, sempre pelas redes sociais. Cristiano Gil, também sumido, um abraço, Cristiano. E também meu amigo Paulo César, o popular Brizolinha. Que tem dois Paulo César, o outro Paulo César é só o PC, e tem o Paulo César Brizolinha também ligadinho aqui com a gente. Nós temos, olha só, recebi uma informação sobre o Natal de Guapimirim. Gente, olha só, o fantástico Natal de Guapimirim, e de Guapi, né? Na verdade o título é o Fantástico Natal de Guapi, que terá como principal atração a Praça do Papai Noel, que já foi no ano passado, e uma árvore com mais de 30 metros de altura. E Guapimirim vai investir nesse Natal 11 milhões de reais. A gente chama a atenção da gente, perdão, porque é um momento da gente pensar em termos do futuro da nossa cidade. Por que uma cidade ao lado da nossa, com orçamento bem inferior, consegue lá, está com salário de funcionário em dia, reformando o hospital, construindo cidade da saúde, botou sistema de câmera de monitoramento e outras coisas mais. A prefeita foi reeleita com 83%, e Teresópolis tem sido um deserto de investimentos nos últimos anos. Parece ter, mas não foi só uma questão do atual governo. Isso já vem de muitos anos a gente passando por isso. Então, algo tem que ser pensado sobre o futuro da nossa cidade, principalmente porque vem aí o novo governo, e acho que esse novo governo tem que pensar muito sobre essa questão, onde que estão os erros para que Teresópolis tenha perdido nos últimos anos espaço para Magé e Guapimirim. Que a grande realidade é o seguinte: há alguns anos atrás, nós olhávamos os nossos vizinhos ali da Baixada com um certo ar de Teresópolis, e hoje eles estão olhando aqui para cima e olhando assim, a gente aqui, as coisas estão acontecendo, vocês aí estão parados. Então a gente tem que olhar isso. E eu não estou falando isso aqui relativo à questão política, lá do irmão da prefeita, o deputado Júlio Rocha, ou do prefeito eleito, do prefeito que está saindo. Estou falando como uma questão macro, Teresópolis. Isso não é a questão pontual de Vinícius Clausen, de Leonardo, do Júlio Rocha, do ex-prefeito Mário Tricano, do governo anterior do Arley, do Jorge Mário. Isso é algo que Teresópolis foi deixando de se perder. E aí todos nós, sociedade, quando não nos engajamos nesse tipo de debate, temos a nossa responsabilidade. Mas parabéns a Guapimirim. O que eu tenho a dizer é parabéns a Guapimirim, parabéns à prefeita Marina Rocha. Meu amigo Jucão, vamos falar de Teresópolis. E aí, está de passagem, está só passeando, revendo os amigos, família, ou está tido trabalho também aqui em Teresópolis? É uma oportunidade que eu tive, né, para poder ver minha mãe, minha irmã, família, né, porque a gente fica longe e sente falta disso tudo, né. E minha mãe não quer sair da terrinha de jeito nenhum.
Mas vai lá de vez em quando visitar? Não, ainda não foi. É mesmo? Ainda não foi. Não, Mas porque tem medo de avião, não, né? Não, cara, assim, depois que meu pai faleceu, minha irmã morou em Portugal por 12 anos, ela veio para ficar tomando conta da minha mãe. Mas ela é muito assim, ela gosta muito daqui, não quer. A gente respeita, né? Sim. Olha o que ela quiser, com certeza ela vai, mas a vontade é levá-los para lá. Mas enfim, falando de Teresópolis, é até difícil falar de Teresópolis, porque nascido e criado nessa terrinha, quem conhece sabe o valor que Teresópolis tem. Né? E as amizades, as pessoas que a gente conhece, cara, é gratificante demais você passar na rua, poder cumprimentar as pessoas, abraçar, ganhar um minuto com aquela pessoa, sabe? E eu sempre, sabe, agradeço a Deus por tudo que Teresópolis fez por mim. Eu não ia chegar em lugar nenhum sozinho, se não fosse a ajuda da cidade, a ajuda dos meus alunos, a ajuda dos pais, sabe? E também a gente tem associação aqui em Teresópolis também, né? O Tim Jucão, que é o professor Sandro Fernandes, que é o responsável pela equipe aqui, e também está por perto de alguma forma para poder estar ajudando, né? Porque a gente aprende também, né, Maurício? A gente pensa, professor, o mestre, tudo. Não, a gente aprende com os alunos também, a gente aprende a cada dia. É verdade, o esporte vai se renovando, né? E um abraço para o Sandro aí, para toda a equipe aí do Tim Jucão também aqui em Teresópolis. E Teresópolis é um celeiro, né, Jucão? Eu conversava aqui, antes da gente entrar no ar, né? O Alan, que está aqui também, né? Eu mandar um abraço para ele nos acompanhando aqui. Foi um dos meus primeiros alunos criança aqui em Teresópolis, quando comecei a dar aula com a criançada, né? A gente estava falando sobre a história, né, do jiu-jitsu, vocês estavam conversando muito sobre isso também. E eu lembrei, quando eu comecei no jornalismo, eu era do Teresópolis Jornal e era da equipe de esporte da Rádio Teresópolis, com o nosso saudoso José Carlos Lippe. Depois o Lippe foi para a Geração, continuei na Teresópolis e montei uma outra equipe com o Vicente Donato. Então, várias vezes, não tinha TV na cidade ainda, você foi num programa de rádio, ou te entrevistava ali pelo jornal para botar foto, né, dos campeonatos. César ajudava muito, ficava assessor de imprensa lá, né? E a gente sempre divulgou e acompanhou muito a tua geração de Bita, né? Uma geração muito vitoriosa e que levou Teresópolis a ser referência no jiu-jitsu a nível nacional e fora do país, né? Com vários, né, hoje desenvolvendo trabalho também fora do nosso país, né? Tanto nos Estados Unidos quanto lá, né, em Emirados Árabes, etc. Mas eu acho que, se você analisar daquele período para cá, ao invés do apoio à modalidade aumentar, eu acho que ele diminuiu. Quando eu falo disso de poder público, talvez até um pouco do empresariado, não sei. Aí eu não posso falar tanto, porque tem muito empresário ainda que ajuda, né, os atletas da cidade, mas falta um pouco mais. Volta e meia eu vejo atleta aí tendo que fazer vaquinha para conseguir pagar despesa para poder viajar. E eu acho, e eu defendo sempre, Teresópolis tinha que ter um programa de Bolsa Atleta, e aí eu vou falar de novo do gramado do vizinho. Mas a gente tem que falar, né? Magé tem, Guapimirim tem. Verdade. Né? Rio das Ostras tem. Estou falando de cidades que eu trabalho em outra emissora, que eu falo muito dessas cidades. E eu vivo dia a dia, eu faço o programa de esporte. Outro dia eu estava falando sobre Magé, 15 medalhistas de arte marcial de Magé, todos eles no Bolsa Atleta do município. Então, quer dizer, você vê o nome de Magé sendo projetado. Aí você vê Guapimirim, você vê Rio das Ostras, e a gente aqui ficando para trás. Eu acho que você, nas conversas com os atletas aqui, essa dificuldade ainda continua, né? Vai participar de um campeonato, é uma dificuldade enorme. Né? Continua, infelizmente. E Teresópolis continua com grandes atletas, sabe? São gerações, passando de geração para geração. Antes de eu me tornar um campeão, de ter a oportunidade de crescer, a cidade já tinha um certo grupo de campeões. Depois de mim também vieram outros campeões também, né? Graças a Deus eu consegui criar e ajudar muitos atletas que conseguiram ser campeões também. Eu não vou citar aqui 1, 2, 3, 4, que é para acabar esquecendo de alguns nomes, mas foram bastante. E na época era muito difícil você conseguir um apoio, mas conseguimos. Só que hoje tudo mudou, passou a ser um pouco mais difícil e parece que as coisas estão, sabe, ao invés de crescer, estão diminuindo as oportunidades de patrocínio, de apoio, porque você dá duro, você treina pra caramba, e aquele atleta que tem a oportunidade, ele quer crescer de alguma forma e se dedicar àquilo que ele quer. Só que às vezes é difícil você tirar do bolso,
né? E às vezes precisa de um patrocínio. Aí você vê um atleta de alto nível, não digo só o jiu-jitsu, não. Em todas as áreas de esporte, porque Teresópolis tem atletas excelentes em todas as áreas de esporte. E você tirar do bolso fica muito difícil, sabe? E às vezes a pessoa vai deixar de participar de um grande evento porque não teve um patrocinador, não teve alguém que pudesse apoiar. Esses programas de Bolsa Atleta que eu citei, eles não são para sustentar o atleta, é para ele ter justamente essa condição de ter o mínimo de dedicação aos treinos, de chegar numa semana que vai disputar uma competição fora do município, e ele saber que ele não vai precisar ficar desesperado para pagar a inscrição, para conseguir pagar a sua hospedagem, entendeu? Então, os programas são nesse sentido. E eu acho que Teresópolis poderia ter. Fica a sugestão aí para o futuro. Né? Eu até me envolvi aí na questão política, e uma das coisas que eu pensava, se tivesse conseguido isso, seria isso. Já que não deu, não vou esperar 4 anos para dizer que tem uma ideia minha, não. Fica aqui a ideia para quem ganhou agora, foi reeleito, eleito vereador, e o novo prefeito que vai assumir em janeiro, que pensem com carinho essa possibilidade. Porque, como você bem disse, talento nós temos. Falta um pouco mais de apoio para esses talentos voarem ainda mais alto, mais longe. Por exemplo, Teresópolis, se pudesse ter a oportunidade de apoiar mais atletas, eu creio que nem a maioria não sairia da cidade, sabe? Quando eles saem da cidade, porque eles querem algo a mais. E a oportunidade de morar em outra cidade, em outros estados, até mesmo em outros países. E eu digo de coração aberto, se você tem a oportunidade, vá. Vá porque vale a pena. Mas vá preparado. Vá preparado. Não é você só treinar. E quem atleta, tá? Novamente, de qualquer área de esportes, se tiver a oportunidade, estuda inglês. Aprende inglês. Porque a gente só dá valor depois que a gente precisa usar. É como o jiu-jitsu, né? A gente tem o costume de falar para os atletas, é melhor você, para as pessoas, para os amigos, aprender, ter a oportunidade de aprender e fazer e não precisar usar, do que um dia na sua vida você precisar usar e não saber fazer. Então aí eu incluo jiu-jitsu, judô, taekwondo, karatê e todas as artes marciais. Né? Meu amigo Jucão, a gente vai chegando ao final desse primeiro bloco. Quero agradecer muito a sua vinda ao programa. Foi um prazer muito grande mesmo poder contar com sua participação aqui. Já fica o convite para a próxima vez retornar. E tomara que não demore tanto a gente se ver, porque tinha um tempo que a gente não se via. E vou aproveitar para mandar um abraço pro pessoal do grupo lá do 100. Com certeza eu vou postar lá o link, vai assistir o programa, né? Pessoal, eu estudei no Centro de Ensino Moderno, mas numa época diferente da sua, porque você estudou, acho que com o mesmo pessoal que eu estudei o 2º grau, você estudou um pouco antes, aí depois você mudou de colégio. Eu fui o contrário, eu estudava em outro colégio, aí fui do Carmo para o 100. Aí um dia nós estamos lá no mesmo grupo, lá batendo papo lá, e há tempos que eu não falava com o Jucão naquela oportunidade. Mas foi muito bacana rever o amigo. Um grande abraço para a família, para todos, e sucesso, que eu sei que já tem uma trajetória vitoriosa. Essa faixa coral aí é uma cereja nesse bolo, e eu tenho certeza que muita coisa boa ainda vai vir aí na tua vida, tá bom? Obrigado, Maurício. Agradeço o carinho de sempre, a atenção. Você sempre foi uma das pessoas que nos apoiou, sempre nos incentivou, não deixava a gente desanimar. Isso aí é importante demais. E obrigado, cara. E quando você falou com relação a amigos já do 100, ontem nós já tivemos um jantar com alguns amigos juntos. Foi até legal poder matar a saudade, né? Daquela galera toda. Mas obrigado, te agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente, né? Pela primeira vez aqui com você na cidade, mas enfim, espero voltar mais vezes e estar contigo. Será um prazer. Enchendo sempre, né? Irmãozão, obrigado, tá? Sucesso aí, obrigado. Cara. Bom, olha só, e você que está nos acompanhando, não saia daí, é rapidíssimo intervalo. Na volta tem algumas informações importantes da cidade e também algumas notícias policiais aí da região, tá bom? Fique ligadinho que a gente já volta. Prepara a sua casa para o fim de ano. Teca conjunto Bacia Easy com caixa acoplada por R$ 299,90. Conjunto filtro mais bomba por R$ 1.399,90. Aquecedores 7 litros por R$ 499,90.
Kit acessórios Way com 5 peças por apenas R$ 149,90. Vem pra Carrapeta! Mas afinal, o que é o assédio moral? Olá, sou o Cato. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o assédio moral. Assédio moral é uma conduta abusiva que pode ocorrer no ambiente de trabalho, onde uma pessoa é sistematicamente humilhada, desrespeitada ou intimidada. É importante diferenciar um conflito normal, que pode surgir de uma discordância pontual, do assédio moral, que é persistente e visa desestabilizar a vítima. Reconhecer o assédio moral é essencial para criar um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos. Fique atento e denuncie. Juntos, podemos combater o assédio moral. Servidor pelo servidor, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Delicinhas Pizza, a pizzaria que traz para você massa frescas e pizzas irresistivelmente saborosas e bem recheadas. Experimente e se delicie com o melhor da pizza. Nossas pizzas gigantes têm 35 centímetros com 8 fatias por apenas R$ 49,90. Combos imperdíveis. Faça seu pedido agora, 21 974 04 12 95. Entrega grátis. Consulte seu bairro. Funcionamento de segunda a sábado, das 6 às 11 horas da noite. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Chegando para o nosso segundo bloco do programa inédito dessa terça-feira, eu vou trazer algumas informações de Teresópolis. Vou falar aqui rapidamente sobre a questão de iluminação pública, que parece que houve algumas mudanças aí no atendimento à iluminação pública em Teresópolis e alguns bairros têm reclamado que já tem algum tempo que não há substituição de lâmpadas queimadas. Então vamos fazendo esse alerta para a Prefeitura de Teresópolis. Também ressaltar mais uma vez sobre a entrada ali da Granja Florestal, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos ficou de ir até o local para conferir aí as medidas a serem tomadas, mas não tivemos novas informações hoje. E também aqui
ressaltar algumas reclamações sobre horário de ônibus, né? Também muita gente reclamando em mais de um bairro que no meio da tarde parece que tem ônibus que desaparece em algumas localidades, né? Os horários acabam não seguindo o que está na grade. Então, como a gente não tem a informação mais detalhada, a gente coloca aqui, até para você que está nos assistindo, se tiver alguma informação nesse sentido, mandar para a gente poder dar uma informação um pouco mais detalhada de quais bairros e quais horários estaria acontecendo esse tipo de problema, tá bom? Temos aí imagens de um seminário realizado, um treinamento realizado na Prefeitura de Teresópolis, onde uma equipe da Prefeitura de Nova Friburgo, composta por servidores das Secretarias de Ciência e Tecnologia, Controladoria Geral e Procuradoria, estiveram participando junto com equipes de Teresópolis, tendo ali o secretário, o Cleiton Pimentel, que é o secretário de Ciência e Tecnologia, está ali, né, falando nesse seminário aos visitantes aí de Nova Friburgo sobre a implementação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados no município. O treinamento foi realizado pelo Cleiton Pimentel e destacou a importância da proteção dos dados pessoais como ponto central da lei, né, além de proteger direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo, entre outros detalhes. O secretário de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo, o Walter José Fernandes de Oliveira, também participou da iniciativa. Vale lembrar que, recentemente, a Prefeitura de Teresópolis conquistou o primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro em auditoria do TCE-RJ, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no município. Agora, uma outra informação é sobre pré-matrícula, falando ainda da Prefeitura de Teresópolis, vindo da parte da Secretaria Municipal de Educação, destacando que a pré-matrícula online termina nesta sexta-feira. Então, olha só, gente, essa pré-matrícula é para os novos alunos, né? Para aqueles alunos que não estão na rede municipal, estão vindo de outra rede ou vieram de outra região para Teresópolis e tem que se matricular para o ano que vem. Então, esse processo é voltado para estudantes do pré-escolar, pré-1 e 2, e do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, tá bom? A gente vai destacando que a pré-matrícula é feita exclusivamente pelo site que aparece ali no banner, educação sem cedilha e sem tio, .teresópolis.rj.gov.br. Para as creches, será agendado o período de pré-matrícula. Nós vamos aí, ainda essa semana, estamos aí buscando trazer algumas autoridades aí para participar conosco aqui do programa, né? Estamos aguardando aí a confirmação da vereadora Érica Marra, também o vereador Fidel Faria, e estaremos trazendo outros entrevistados ainda no programa Cidade Agora durante essa semana. Agora nós vamos trazer algumas informações policiais. Vamos falar aí de ações da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. E começando por... Olha só que coisa, gente. O sujeito tinha o táxi do crime. Ele utilizava o veículo para dar cobertura a assaltos cometidos na região do bairro de Santa Teresa, na capital fluminense. Ele foi detido por policiais da 7ª DP, lá de Santa Teresa. Ele dirigiu o carro com o comparsa ao lado, o comparsa desembarcava e abordava as vítimas. E aí foi investigado, foi emitido mandado de busca e apreensão na residência do motorista e também a sua detenção. O outro envolvido está identificado e a polícia segue em busca de capturá-lo. Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro,
Essa operação faz parte também da segunda fase da Operação Torniquete, que visa a reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e de veículos. Que coisa, hein? Não falta nada para o crime. É o táxi do crime, né? O cara pegava o táxi dele, aparentemente estava ali trabalhando, mas na verdade estava usando aí do seu veículo, que era para ser o seu ganha-pão, para estar roubando o ganha-pão dos outros. Felizmente foi limpo. Ou melhor, felizmente foi preso, né? Porque eu ia falar agora da operação Rifa Limpa. Vamos aí para outro vídeo. Aí já é o vídeo da operação Rifa Limpa, onde policiais da Delegacia de Defraudações cumpriram mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais e outros envolvidos em sorteios ilegais de rifas pelas redes sociais e também lavagem de dinheiro. Bom, segundo os agentes, não existe auditoria oficial para verificar o ganhador real. As apurações constataram que os integrantes do esquema utilizam um aplicativo personalizado que levanta fortes suspeitas de fraude e em completo desacordo com a legislação vigente. Nos locais foram apreendidos diversos bens, como automóveis, motos, joias, dispositivos eletrônicos e muito dinheiro em espécie. As investigações seguem para identificar outros participantes e responsabilizá-los criminalmente. Olha só, gente, vou falar sobre essa questão. Hoje nós temos aí esses jogos eletrônicos. Então aqui, ó, no celular, na palma da mão, é bet para cá, é jogo do tigrinho para lá, é rifa. E todo mundo precisa ganhar dinheiro, né, para se sustentar, pagar suas contas. Mas aí entra o outro lado. Às vezes só isso não é o suficiente e a pessoa quer ter dinheiro para ter carrão, para poder viajar, todo mundo quer. Mas o problema é que se acha, né, porque se vê uma propaganda enganosa, na maior parte das vezes, que entra nesse tipo de jogo e vai ganhar muito dinheiro à toa, fácil. E geralmente quem ganha dinheiro fácil são os caras que estão enrolando você lá atrás do aplicativo. Essa é a grande realidade. Não entra nessa de que tem dinheiro fácil, que o dinheiro fácil, uma hora ou outra, a coisa vai desandar. Eu não quero dizer, por exemplo, que eu também não brinco, às vezes, de jogar ou na loteria, mas não deixe de trabalhar para ficar jogando, não tire dinheiro da sua família para botar em jogo, não faça dívida para jogar. Se for jogar, jogue com o mínimo de inteligência. Use um dinheiro que você... vou deixar de tomar a minha cerveja, vou deixar de comprar um chocolate ou de almoçar fora um dia para poder jogar. Faça com o teu dinheiro, mas não tire da sua família, do dinheiro que você tem que botar em casa, do dinheiro que você tem que pagar dívida, não fique devendo os outros para jogar, porque isso tem acontecido. As pessoas querem jogar para ganhar muito dinheiro. A maioria não ganha, que é uma minoria que ganha dinheiro nessas situações, para chamar os outros. Essa é a realidade. É igual aquele joguinho que tinha por aí, aquelas bancas, que o cara botava ali 3 copinhos, todo mundo sabia que era uma maracutaia, mas aparecia um cara que achava-se que não tinha nada a ver com o jogo, na verdade tudo combinado, o cara apontava, ganhava, o cara dava dinheiro para ele, aí os outros diziam, o cara ganhou dinheiro, vou jogar também. E aí ele levava o dinheiro de todo mundo e depois sentava para rir da cara de todo mundo com o parceirão dele que foi lá fazer o teatro. Essa é a realidade. Tem que acordar para a vida, gente. Quer jogar, quer tentar a sorte, quer brincar, use de forma responsável. Porque senão, você amanhã depois está arrumando dívida, está arrumando problema familiar, está arrumando um vício na tua vida e quem fatura são esses caras aí. Você viu aí a operação da polícia. Tudo de luxo que eles têm em cima da desgraça dos outros. Agora, antes de chamar a próxima matéria, rapaz, falar nisso, né? Que coisa falar de jogo, eu não posso deixar de falar do Bruno Henrique. Não é possível, gente. É assustador imaginar que um cara que ganha, sei lá, olha, se você que é Flamengo, Bruno Henrique ganha 1 milhão por mês, mais? 1.200.000. Que o infeliz do camarada que ganha 1.200.000 reais de salário por mês para jogar bola
vai se envolver num esquema de fraude em jogo de aposta, em forçar para levar cartão. Pô, não é possível, gente. Eu vi outro dia aquele menino do Cruzeiro, o Rafa Silva, todo mundo ficou pegando no pé dele aí. Até agora não se provou nada que ele tenha envolvimentos, foi uma maluquice, uma burrice, que ele foi expulso por 3 segundos, né? No jogo do Cruzeiro, me fugiu agora com o Atlético Paranaense, que ele deu uma cotovelada no jogador do Furacão, né? Muita gente na hora, e se falou, não, tinha uma aposta e tal. Não, aí todo mundo achou. Aí o Bruno Henrique, agora você vendo o lance, parece, né, você vê, já analisa o lance que ele levou o cartão de outra maneira. Tipo assim, pô, o cara provocou o cartão. Aí vem uma investigação na Polícia Federal, um jogador do nível dele, jogador que já foi cotado até para a questão aí de seleção brasileira lá no seu auge, campeão de Libertadores, ídolo da torcida rubro-negra, e envolvido aí numa lambança dessa. Que coisa, né? Lamentável sob todos os aspectos. Mas, vira que segue. Olha só, gente, nós temos aí um vídeo que vem lá da cidade vizinha de Petrópolis, que a gente também abrange, falando sobre a entrega de uma comenda, né, imperial. E esse evento aconteceu lá nos jardins do Museu Imperial e a gente vai conferir a sequência do vídeo. Pode soltar aí o vídeo a partir desse ponto aí, Caio. Que tem um trecho aí do pessoal explicando sobre essa homenagem praticada lá pelo Batalhão de Polícia Militar lá da cidade de Petrópolis. A medalha do Mérito Imperial Dom Pedro II engrandece o sentimento de tradição. Esta comenda não só valoriza a história da cidade de Petrópolis, tão representativa para o destino do nosso país, como também reforça a preocupação permanente da nossa corporação em manter os ritos que procuram sempre enaltecer os conceitos da disciplina e da hierarquia. Tá aí um registro para os nossos internautas e telespectadores também da cidade de Petrópolis, que também aí tem o acesso ao sinal da nossa TV Cidade Canal 9 de Teresópolis. A gente vai chegando ao final do programa de hoje e amanhã eu volto ao vivo. Lembrando que hoje foi inédito, mas não ao vivo, mas amanhã será ao vivo aqui às 19h10 no seu Canal 9. Obrigado aí a equipe técnica, o Wallace e o Caio, obrigado a você que nos acompanhou e até amanhã, se Deus quiser.